Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das leis mais importantes de toda a ciência, aquela que meio que muda a forma como a gente enxerga o mundo. É a lei da conservação da massa. Para a gente entender isso direito, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Por séculos, uma pergunta que parece bem simples deixava as mentes mais brilhantes de cabelo em pé. Era um baita mistério sobre a matéria. Pensa aí numa fogueira. A gente pega um tronco de madeira enorme, ele queima por horas e horas, e no fim, o que sobra? Um montinho de cinza, né? A grande pergunta era, para onde foi todo o resto da madeira? A impressão que dava é que a matéria simplesmente sumia, desaparecia no ar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para os primeiros cientistas, isso não era só uma dúvida de acampamento, não. Era um problema científico seríssimo. E quando eles tentavam usar a ferramenta mais precisa da época, a balança, a coisa só ficava mais estranha. Os resultados eram confusos e, pior, contraditórios. E aqui o negócio ficava doido de vez. Se eles queimassem magnésio, o resultado final pesava mais do que o inicial. É um aumento de massa. Mas aí, se queimassem enxofre, a massa diminuía. Ué, como assim? Como é que poderia existir uma lei única para explicar duas coisas tão opostas? Parecia simplesmente impossível. E aí que entra na história o químico francês Antoine Lavoisier. Ele olhou para essa bagunça toda e pensou, não, peraí. Ele não se conformou com o mistério e decidiu investigar o problema de um jeito super metódico, super rigoroso, e com isso ele mudou a química para sempre. Agora, uma coisa bem legal é a história por trás disso. Sendo justo, a ideia já tinha sido proposta antes por um cientista chamado Mikhail Lomonosov. Mas foi o Lavoisier, com seus experimentos meticulosos lá por 1789, que conseguiu não só provar, mas também popularizar e, mais importante, convencer a comunidade científica de que o princípio estava certo. Então, qual foi o pulo do gato dele? Duas coisas bem simples, mas que foram geniais. Primeiro, medições extremamente precisas. E segundo, que foi a grande virada de chave, fazer os experimentos dentro de recipientes de vidro totalmente lacrados, ou seja, um sistema fechado, onde nada podia entrar e nem sair. E foi aí que veio a grande sacada. Lavoisier percebeu que o ar não é nada, muito pelo contrário. Os gases do ar, como o oxigênio, estavam participando da reação. O magnésio, na verdade, estava pegando o oxigênio do ar, por isso ficava mais pesado. Já o enxofre estava liberando gases, por isso parecia ficar mais leve. O segredo todo estava no invisível. Com essa percepção, Lavoisier finalmente conseguiu formular uma lei que funcionava para tudo. Uma lei universal que colocou ordem naquele caos que pareciam ser as reações químicas. E a lei é surpreendentemente simples. Num sistema fechado, a matéria não é criada e nem destruída. Ela apenas se transforma. A quantidade total de coisas que se tem no começo é exatamente a mesma quantidade no final. Ponto. Matematicamente, a lei é de uma simplicidade poderosa. A massa dos reagentes, ou seja, das substâncias que entram na reação, é sempre igualzinha à massa dos produtos, que são as substâncias que saem dela. Vamos ver com números, que fica ainda mais fácil. Se 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, o resultado vai ser, cravado, 44 gramas de dióxido de carbono. Nada some. A mesma coisa com água. 2 gramas de hidrogênio mais 16 de oxigênio dão exatamente 18 gramas de água. A conta sempre fecha. E, claro, tem aquela famosa frase que todo mundo atribui ao Lavoisier, que resume isso perfeitamente, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A palavra-chave aqui é transformação. Tá, mas por que essa lei funciona? Qual é a lógica por trás dela? A resposta, claro, está no mundo invisível dos átomos. Vamos espiar o que acontece bem de perto. Basicamente, uma reação química é como se fosse um grande baile. Os átomos, que são os dançarinos, chegam lá com seus parceiros. No meio da festa, as ligações se quebram, eles se separam, se misturam na pista e formam novos pares. Esses novos casais são os produtos, percebe? Os dançarinos são os mesmos do início ao fim, só trocaram de par. E isso tudo nos traz de volta para o nosso mistério original, lá da fogueira, para a gente finalmente resolver essa história. Pois é, a massa daquele tronco de madeira nunca sumiu. Ela só se transformou.
Se a gente pudesse colocar a fogueira toda dentro de um recipiente fechado e pesar o tronco e todo o oxigênio que ele usou para queimar, e depois pesar as cinzas, a fumaça, o vapor, tudinho que foi gerado, sabe o que aconteceria? A balança ficaria perfeitamente equilibrada. Nada, absolutamente nada foi perdido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão meio filosófica. Se nenhum átomo é criado ou destruído, só se rearranja, isso significa que os átomos que hoje formam os nossos corpos já estavam por aí há muito tempo. Já fizeram parte de estrelas, de dinossauros, de oceanos antigos. Pensa só, por onde será que os átomos que hoje são a gente já andaram? É uma boa pergunta para se fazer, não é mesmo?